Bom, pessoal, vamos começar. A ideia era fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho aí de tudo que aconteceu nesses últimos dias, né? Falar uma análise rápida e depois a gente troca uma ideia aqui em cima das perguntas que vocês tiverem, né? A primeira coisa, acho que é muito chato a gente, lamentável, né? Em toda essa crise do coronavírus, hoje foram mais 346 pessoas que faleceram, um total aí já de 4.016 pessoas falecidas, quer dizer, famílias aí que perderam seus entes, e a gente está falando de política ainda e não tendo o ataque à crise do coronavírus como prioridade, né? Mas vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu, que eu acho que tem alguns ensinamentos e algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, né? Primeiro, queria deixar claro que, obviamente, isso é uma visão pessoal minha. Pessoas podem ter visões diferentes, pensar outras coisas, é saudável, né, que a gente tenha esse debate. E uma ressalva importante que eu queria fazer também, que essa é a opinião minha do que a gente vai falar aqui hoje, quanto ao diagnóstico, o que eu acho que dá para fazer, quais são os riscos que a gente tem, e não do novo, necessariamente, né? Vocês sabem que eu já me afastei do partido, da direção já há algum tempo, então aqui é para compartilhar com vocês muito da minha visão, né? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Eu queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico de tudo que isso está acontecendo, né? Os riscos que eu acho que a gente tem nesse processo todo e o que a gente podia fazer do nosso lado, né? Então, acho que a primeira coisa, acho que não é, a gente tem que começar falando, obviamente, do governo Bolsonaro, né? Acho que não é novidade, um governo que entrou tendo como principal objetivo, acho que a principal demanda é derrubar o PT. Havia algumas inseguranças, eu particularmente sempre bati muito nessa tecla quanto à questão da capacidade de gestão, dado o histórico, né? Eu acho que o governo, nas nomeações, inicialmente começou de forma razoável, com alguns ministérios técnicos, né? Outros não tão técnicos, é uma linha bastante ideológica, mas o fato é que foi dada essa largada, acho que sem muita surpresa, né? O que eu acho que a mim chamou a atenção logo no primeiro momento, eu acho que isso está determinando muitas das coisas que estão acontecendo hoje. Apesar de ter dito que o objetivo dele não era ser reeleito, né? Bolsonaro falou isso durante a campanha, nas vésperas, e que a ideia era fazer um mandato. Tão logo foi eleito, e isso até já dito por pessoas próximas a ele, o objetivo principal passou a ser reeleito, né? Então acho que isso tem norteado muitas das ações e era isso que eu acho que vai estar presente um pouco nessa análise que eu queria aqui compartilhando com vocês, né? E acho que, ficando claro isso, a estratégia inicial que fazia sentido, qual era? Vamos colocar alguém competente na economia, o ministro Paulo Guedes. Vamos adotar essa agenda liberal, dado que todo o histórico que a gente teve aí de fracassos com a agenda contrária na gestão petista. E com isso a economia vai crescer, vamos gerar emprego, vamos melhorar aí a liberdade econômica e com isso, com esses resultados, haveria uma reeleição dele de forma mais tranquila, né? Aliado a isso também, manteve-se a polarização na discussão, que eu acho que nunca foi bom para o país, né? Mas fazia parte dessa estratégia, manter uma polarização com a esquerda e uma agenda econômica que fosse eficiente, né? O primeiro ano foi difícil, porque a gente acabou não conseguindo implementar todas as reformas que precisariam ter sido feitas. Felizmente se passou a Previdência, mas o fato é que a grande novidade veio com a crise do coronavírus, né? Sem dúvida, a crise do coronavírus trouxe algo novo. É uma perspectiva muito forte de uma desaceleração econômica e todo aquele quadro, então, de economia mais forte, aquilo ser o alavanca, vamos dizer, o palanque ou a alavanca para uma reeleição, deixou de existir, né? No primeiro momento, o próprio presidente tentou deixar de lado, fingir que a crise não existia, que era só uma gripezinha e que aquilo ia passar, que não ia atingir o Brasil, mas, de novo, a realidade sempre fala mais alto, né? A realidade chegou, mostrou que a gente vai ter, obviamente, a recessão esse ano, eu acho que é de 5% para cima, né, com todo esse cenário que a gente tem. Então, aquele plano inicial de usar a economia como alavanca foi meio que por água abaixo, né? E aí, logo na sequência, algo que eu acho que preocupou, que aí já estamos falando já no horizonte mais recente,
que foi a ideia de flertar com um autoritarismo, né? Atacar as instituições, participar de manifestações lá que pediam AI-5, intervenção militar, o que é muito ruim. Havia um pedido também, pelo menos o que a gente tem notícia, é que os militares participassem das manifestações, e essa foi a segunda estratégia adotada. Isso foi logo no início cortado. Por quê? Porque a sociedade claramente repudiou isso, não teve apoio dos militares, e o presidente logo na sequência falou que não, que era a favor da democracia, da liberdade, apesar de ter participado de uma manifestação nessa linha. E aí nasce, na minha avaliação, a terceira estratégia do processo, né? Que foi o quê? Implementar, na verdade, um modelo petista, né? Um modelo que vigorou nos anos anteriores. Qual era esse modelo? Basicamente, você cooptar o centrão através de acordos, através de trazendo lideranças já notadamente condenadas por corrupção. Esse foi uma perna do processo. A segunda perna do processo foi basicamente trazer também um modelo econômico diferente, né? Então toda aquela ideia da gente ter liberdade, de fazer com que a iniciativa privada, o indivíduo fosse o agente de transformação, agente de crescimento. Ficou claro que isso nesse ano não vai acontecer, provavelmente no próximo vai ser baixo também. Então a alternativa foi o velho e conhecido atalho, que é usar gasto público para fazer obras, para gerar, imaginando que isso possa gerar crescimento, né? E obviamente a gente já sabe que esse modelo nunca funcionou em nenhum lugar do mundo, especialmente no Brasil. Isso na verdade só cria um ambiente muito propício para corrupção e ineficiência. O Brasil a gente não é um bom gestor, o Estado não dá conta do básico, da educação, da saúde e da segurança, não vai dar de fazer gestão de negócio, de investimento, de infraestrutura. De novo, cria-se somente um ambiente aí para a corrupção maior, né? E dentro desse modelo, e aí acho que é algo que realmente começou a me preocupar mais ainda, foi a ideia então eram três pernas. A primeira perna, ter o centrão próximo, um modelo econômico de intervenção maior do Estado, com o governo sendo a matriz econômica e a grande propulsor de desenvolvimento. E o terceiro, dado que não deu para confrontar as instituições, vamos aparelhá-las, né? Então vamos começar esse aparelhamento pela Polícia Federal, né? Por quê? Porque isso, na verdade, serve para proteger os dele, né, os familiares e conhecidos, e ao mesmo tempo, e provavelmente, também para atacar os inimigos, né? Então, isso é alguma coisa que é muito preocupante, porque você começa a ter um viés autoritário, um aparelhamento de instituições de Estado, não são de governo, né? E a gente aí viu todo esse desenrolar nesses últimos dias, né? Eu até anotei algumas coisas aqui para mais dividir com vocês. E esse modelo petista, na verdade, é isso. Quer dizer, o centrão, o desenvolvimento nada mais é do que o PAC, lá da Dilma, que a gente já conhece, e a gente já sabe no que dá, né? Qual é o desenrolar disso? O desenrolar é que a gente perdeu já o Sérgio Moro. Muito provavelmente o Paulo Guedes, que está sendo já alijado da área econômica de todo esse processo do plano pró-Brasil aí, é muito possível que a gente venha a perder também o Paulo Guedes nesse cenário, e a gente vai ficando, portanto, com menos gente técnica e, consequentemente, mantém-se a ala ideológica e muito menos gente técnica, o que diminui a nossa capacidade de entrega, né? Acho que foi muito preocupante tudo isso que aconteceu na Polícia Federal, e, de novo, vem por esse objetivo, no meu entender, de ter uma reeleição a qualquer custo, que exatamente não é o que a gente quer, não é o que se espera, né? Bom, acho que esse era um pouco do diagnóstico. O que traz isso de riscos, né? Acho que isso que é importante, falar um pouquinho dos riscos e depois a gente falar um pouquinho o que a gente pode fazer do nosso lado, né? Pelo menos a visão que eu tenho, né? O risco disso, primeiro, que a saída de pessoas competentes, ou pessoas que, mesmo que a gente tenha algum questionamento, mas que sejam
tiradas através de uma fritura, isso já traz uma primeira grande dificuldade, que é o quê? É você atrair gente boa para substituí-los, né? Então, na medida em que você vê um ministério onde sai o Moro, o ministro da Saúde é fritado, eventualmente o Paulo Guedes sai ou é colocado de lado, a nossa capacidade como governo de atrair gente boa vai diminuindo, né? E a gente vai, então, tendo uma seleção adversa. Então, esse é o primeiro risco, isso claramente já está acontecendo e já está em andamento, né? Segunda coisa que também está acontecendo é que, na medida em que as prioridades do presidente são diferentes da prioridade da nação, uma crise como a do coronavírus, que é um negócio único, acho que na nossa vida, na nossa geração, deixa de ser tratado como prioridade, né? O que é muito ruim para o desfecho de tudo que vai acontecer. Terceiro ponto, esse modelo desenvolvimentista que não funciona vai nos colocar relativamente atrás de vários países quando a gente sair dessa crise, né? Então, o Brasil, que deveria aproveitar isso para ganhar espaço, para fazer reformas estruturais, vai ficar para trás. Então, a gente vai ter não só todo o custo decorrente aí do ataque ao coronavírus, da crise, todos os investimentos que tiveram que ser feitos, a gente ainda vai sair pior para receber investimentos de fora. Com um modelo com mais insegurança jurídica, com menos liberdade, onde o Estado foi mais presente, então, onde há questionamentos quanto à política econômica, e a gente já está vendo a antecipação disso. Mais recentemente a gente viu subida do dólar, subida das taxas de juros, queda da Bolsa. Só para lembrar, a Bolsa brasileira em dólar foi a que mais caiu no mundo, né? Só perdeu para a da Namíbia. E a nossa moeda entre países emergentes também foi a que mais caiu do mundo, né? Então, acho que isso mostra já uma sinalização em relação ao país, né? A gente termina, portanto, sem mudanças estruturais e saímos mais fracos desse negócio, né? E o que me preocupa ainda nesse processo é que esse tripé, que seria para garantir uma eventual reeleição do presidente, que é o apoio do Centrão, um plano econômico, um PAC 2 aí, e fechando aí com o aparelhamento das instituições do Estado, a gente já sabe que os dois primeiros não vão funcionar, né? Então, todo o peso, eventualmente, vai ser dado um aparelhamento ainda maior do Estado, né? O que é muito ruim, e é isso que a gente tem que estar atento, né? E aí, para fechar um pouco das ideias, e aí a gente faz um bate-papo aqui, veja um pouquinho das perguntas que tem, era o seguinte: o que a gente pode fazer nesse cenário, né? Eu já há algum tempo estava muito crítico em relação ao presidente, especialmente quando começou a questão do coronavírus, pela forma, no meu entender, irresponsável que vinha sendo tratado, contrariando o que estava sendo feito recomendado pelo Ministério da Saúde, fazendo aglomerações, esse tipo de coisa, quer dizer, mostrando realmente uma falta de maturidade para tratar do assunto. E fiquei muito preocupado agora, nesses dias, quando a gente começa a ter uma tentativa de trazer as instituições sob controle do presidente e da família, né? Acho que isso é um passo para a gente começar a perder a nossa liberdade, para começar a deixar de ter um Estado de Direito. Então, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente sempre diz, mas isso não vai acontecer porque são fortes, a gente sempre fica, na verdade, confiando em alguma mudança, mas essas coisas acontecem, né? Então, primeira coisa, né? E eu fiz uma listinha aqui de 4, 5 pontos para compartilhar com vocês. Primeira coisa que a gente sempre tem falado, na época, de novo, eu falava bastante isso e vou insistir nesse ponto: não tem salvador da pátria, não tem mito. O que tem, e não tem atalho, o que tem é muito trabalho, muita determinação e muito envolvimento de cada um de nós. Então, assim, vamos esquecer essa história, olha, alguém vai nos salvar em 2022, a salvação começa pela gente amanhã. Então, vamos deixar de lado essa ideia de salvador de mito, porque isso não vai funcionar. Segunda coisa que ficou muito presente aí mais recentemente, que depõe, acho que, contra nós, e o governo tentou muito fazer isso, né, o presidente, infelizmente, que é a questão da gente ficar discutindo e batendo em pessoas. Eu até aqui estou até fazendo um pouquinho do que eu não gosto, a gente está falando muito do presidente, mas não tem jeito, porque ele é uma instituição, né? Mas, assim, a gente bateu muito em pessoas, ao invés de bater em ideias. E a gente está polarizando pessoas. Eu não gosto de... Eu acho assim, a gente não gosta da grande maioria dos políticos, por isso que a gente montou o Novo, mas a gente tem que saber que a discussão tem que ser centrada em ideias, em princípios e valores, e não ficar agredindo um ou outro gratuitamente
porque a gente se tornou uma torcida de pessoas ao invés de ser uma torcida de ideias, né? Então a gente tem que fazer um esforço para trazer de novo. É difícil porque a gente embala no negócio da pessoa, é muito mais normal e natural você discutir pessoas, mas isso não nos leva às soluções. Então a gente tem que tentar fazer esse exercício de discutir ideias, né? Terceiro ponto, a gente tem que cobrar do presidente. Não dá para ter um presidente que fica mentindo. Não dá para ter um presidente que diz que teve fraude nas eleições e não apresenta as provas. Não dá para ter um presidente que diz que é a favor da democracia, mas vai numa manifestação. Não dá para ter um presidente que diz o seguinte, que recebeu X, teve uma proposta de tal do ministro e não teve isso, né? Então, assim, tem que parar de mentir. Não dá para continuar nesse negócio, dizer que, olha, esse negócio não é nada, essa gripe não é nada, dizer, não, eu sempre dei, esse coronavírus não é nada, e depois dizer, não, eu sempre dei atenção a isso. Então, o presidente não pode mentir, não dá para a gente ter uma pessoa que fique mentindo, né? Ele tem que respeitar as instituições e tem que respeitar a lei. A gente tem que cobrar isso dele, principalmente aqueles que são mais fiéis a ele, que votaram nele no primeiro turno, que fazem apoio a ele, essas pessoas têm que cobrar dele, é nosso dever, é a nossa obrigação, né? E muitas vezes as pessoas vão deixando isso de lado, vão sempre passando o pano quente e no final é pior para todos nós, né? Então a gente tem que fazer essa cobrança. O quarto ponto, eu entendo, e aí de novo, posição minha, não é do partido, eu entendo que deve haver uma abertura de um processo de impeachment. No que vai dar ou não, não sei, não sou especialista, mas por tudo que a gente está vendo, por tudo que foi feito na Polícia Federal, pela intromissão, é um momento de se fazer isso, né? Vai ter que ter investigação, vai ter que fazer a apuração dos fatos, mas é importante isso. A gente tem que preservar nossas instituições, a gente tem que preservar o Estado de Direito, né? A gente não pode deixar isso de lado e passar panos quentes e achando que as coisas vão se resolver. Eu acho o contrário. A pessoa que vai tentando ganhar espaço e vai ganhando espaço de forma indevida, de forma não legítima, de forma contra a lei e não vai tendo cerceamento, ela vai querer ganhar mais espaço, né? Então, isso é fundamental, né? E por último, aproveitando que a gente está também no meio dessa crise de coronavírus e tudo, eu acho que a gente tem que fazer um esforço aí de ajudar quem mais precisa, né? Eu já tenho falado sobre isso em algumas ações, eu tenho visto muitas empresas, pessoas físicas fazendo isso, e aí apenas um alerta que eu queria deixar, né? O governo também está fazendo ações, mas a gente tem que fazer um esforço, acho que muito grande, para que as ações do governo sejam temporárias e as ações das pessoas físicas e jurídicas que estão agora ajudando quem mais precisa sejam permanentes. Porque o risco, a gente já sabe qual é de que as ações do governo se tornem permanentes, né? E as ações das pessoas se tornem temporárias, né? E a gente precisa inverter essa dinâmica. Bom, pessoal, era isso. Deixa eu agora pegar algumas perguntas aqui, só para tirar algumas dúvidas de vocês aí. Só um segundinho. Só pegar aqui para... Vamos lá. O Éder, Amoedo, tendo visto todos esses problemas na política brasileira nos últimos anos, como você vê a necessidade de uma reforma política? Como seria essa reforma? O Éder, eu acho o seguinte, a principal reforma política que a gente tem que fazer é acabar com dinheiro público para partido. Na hora que não tiver fundo partidário, fundo eleitoral, que é um absurdo, só para lembrar, em 2016 a gente teve eleições sem fundo eleitoral, e agora em 2020... com toda essa crise, a gente precisando de recursos, precisando equipar os hospitais, comprar máscara, comprar teste, a gente vai colocar 2 bilhões de reais para fazer campanha de política. Então, eu acho que a reforma política virá, o saneamento do quadro político virá quando a gente cortar dinheiro público, e aí os partidos, para sobreviverem, vão ter que ter uma representatividade, né? É por aí que a gente começa. O Marcelo perguntando o que eu penso sobre a PAC adotada pelo governo para recuperar o país da pandemia. A PAC que eu estou entendendo, bom, o plano de combate ao coronavírus, eu acho que foi bom, a gente tinha que ter, se é isso que eu estou entendendo, quer dizer, tinha que ter ajudado realmente quem mais precisa, né? O Brasil é um país muito pobre, então tinha que ter uma rede de proteção
Então acho que foi razoável. A Flávia está perguntando como eu vejo a vulnerabilidade dos mais pobres nessa pandemia, o que deve ser feito. Flávia, assim, o governo fez a parte dele, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente pode doar, a gente tem que contribuir, tem que ajudar, e aí, claro, cada um dentro da sua possibilidade, mas assim, essa turma está sofrendo muito, já vinha sofrendo, né? O Brasil é um país pobre, com poucas oportunidades, então é importante a gente ajudar quem mais precisa. Na verdade, vi agora que o Marcelo, a PAC desenvolvimentista, não, muito ruim, isso aí não funciona, o Brasil não tem recursos, não é bom empresário, o que o governo tem que fazer é criar um ambiente propício para as pessoas empreenderem. Então, reforma tributária, reforma trabalhista, simplificação disso, flexibilização, menos burocracia e deixa as pessoas empreenderem, né? A pessoa física é que tem que tomar risco, o Estado tem que cuidar do básico. Muita gente falando para chamar o Moro para o novo, tá o Adalberto falando disso aqui. Bom, assim, as pessoas são sempre bem-vindas para o partido, né? O Moro fez um trabalho excepcional aí, a gente tem que ter muito cuidado só para não parecer uma atitude oportunista, mas certamente é um sujeito de muito valor e fez uma contribuição muito grande para a nação. E o próprio fato de ter ido, eu mesmo me questionei no primeiro momento, quando ele foi para lá, se era a decisão mais acertada, mas eu acho que o fato dele estar lá e expor tudo que estava sendo feito agora na Polícia Federal mostra que para a nação foi muito bom ele ter ido. O Odilon pergunta se eu vejo um risco de calote da dívida pública, sobretudo após os gastos relacionados à pandemia, quando a relação dívida PIB deverá se aproximar. É verdade, a gente vai chegar perto dos 90% a 100%. Não, assim, não vai haver calote. O que acontece, na verdade, é a perda de valor do nosso dinheiro via inflação, né? Subida da taxa de juros e via desvalorização da moeda. Isso mais ou menos já está acontecendo quando a gente vê o dólar caminhando. Nós como brasileiros, nós como nação, estamos ficando mais pobres, né? A Priscila pergunta a posição sobre essa crise da saúde. Somos o único país que está flertando com o tema. É verdade, Priscila. A gente precisaria olhar o que está sendo feito. Especialmente, eu acho que o bom modelo é a Alemanha, né? Acho que a própria definição sobre quando sair, de novo, não sou um especialista, mas me parece que as coisas são lógicas, né? Quando sair do isolamento, como diminuir o isolamento, tem que ser diretamente ligado à nossa capacidade de atendimento no sistema de saúde, né? Se a gente tem mais capacidade de atendimento, a gente deveria ser mais flexível. Se a gente tem menos capacidade, a gente vai ter que ser mais flexível. Agora, uma forma de antecipar isso seria através dos testes, mas a gente também não está conseguindo colocar isso para funcionar, né? Pessoal, acho que era isso. Queria agradecer aí a presença de todos vocês aí. É sempre um prazer esse bate-papo aí. Vamos ver se a gente consegue fazer com mais frequência. Queria deixar aí o convite para quem já não conhece ainda. Eu estou com um grupo de pessoas aí fazendo um programa chama Colabora Agora, para a gente captar recursos para as comunidades mais carentes. Já está rodando, a gente está dando cartões de débito com R$200 para as comunidades mais carentes. Então, queria quem puder conhecer e doar ou divulgar, é colaboraagora.com.br. Vamos ter cuidado, né, agora todo esse processo aí, ficar em casa quando puder, usar máscara sempre que sair, ter todos esses hábitos e, de novo, vamos focar naquilo que é relevante, quer dizer, a gente pode fazer essa mudança, o Brasil precisa de uma mudança, a gente tem um potencial enorme, não vamos nos perder só em polêmicas, só em brigas contra as pessoas. Acho que a gente tem que fazer uma vigilância forte em cima do presidente, ele está errando muito, isso não é bom para o país, não é bom para a nossa liberdade, né? Era isso que eu queria dividir aqui com vocês. E vamos aí, não tem outro caminho, só muito trabalho e determinação, né? É isso aí, pessoal, obrigado aí pela participação de todos aí. Boa noite aí a todos.